Meu amado Pai, que bom estar na sua presença. O Senhor é o nosso Deus, a nossa esperança. Para onde iremos se não for para o Senhor? Se uma pessoa decide desistir, para onde ela irá? A quem irá buscar? Em quem se refugiará? Quem pode livrá-la? Quem pode guardá-la, salvá-la? Se não for o Senhor, quem pode fazer todas as coisas? Não há nenhum outro caminho, nenhuma outra esperança. Não há para onde ir. Não há nenhuma outra saída, senão o Senhor. A saída sempre será o Senhor. Perdoa as nossas falhas e pecados, Senhor. Eu sempre peço que tenha misericórdia de nós, que nos perdoe, porque se o Senhor não for por nós, então estamos sozinhos. Então, se, meu Deus, as nossas orações não chegarem até o Senhor, se as iniquidades fizerem divisão entre nós e o Senhor, nós seremos respondidos. E a única forma de nós sermos abençoados é as nossas orações sendo ouvidas, o nosso clamor chegando até o trono. Então, meu Pai, eu peço que nos perdoe, porque nós precisamos do Senhor na nossa vida. Nós dependemos do Senhor na nossa vida. Nós precisamos, meu Pai, da Tua presença na nossa vida. Nós dependemos do Senhor se manifestando aqui no nosso meio. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigada por essa oportunidade de servir. E eu oro para que cada um se volte para o Senhor com toda a força. Eu oro para que cada um te busque com toda a força da vida. E nesse momento eu peço que perdoe as nossas falhas, pecados, erros, se falamos, pensamos, fizemos algo que tenha entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Perdoa falhas, erros, passa do Teu sangue sobre mentes e corações. Ó Deus, se manifesta aqui, vem ao nosso encontro e fala aos corações. Faça uma grande obra. Que todos estejam com a mente aberta e o coração rasgado, prontos para receber a sua palavra e serem abençoados e transformados pelo poder da sua palavra. Somente a sua palavra tem o poder de nos transformar, de nos limpar. E se não for por intermédio dela, não vamos a lugar nenhum, porque a tua palavra é que nos limpa, que nos purifica. E eu oro para que o teu povo aprenda a amar a sua palavra, a receber a sua palavra, a invocar o teu nome com toda a força da vida e ter comunhão com o Senhor. Que o teu povo tenha comunhão, meu Pai, essa comunhão maravilhosa. Venha ao nosso encontro e se manifesta aqui, que nenhum saia da mesma maneira, mas que todos saiam renovados, abençoados, restaurados, com a vida, ó meu Deus, abençoada de todas as maneiras, com vigor, até porque está escrito: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Começa dizendo: os que esperam no Senhor terão as forças restauradas, o físico restaurado, a alma restaurada, o espírito restaurado. Os que esperam no Senhor vão viver transformações e milagres. Os que esperam no Senhor, somente os que esperam no Senhor. E isso nós encontramos diversas vezes na sua palavra, que todos que têm esperado pelo Senhor, e esse esperar significa confiar, não desistir,
perseverar. Perseverar e perseverar e continuar praticando. E praticando, e praticando, e praticando, e praticando, e praticando, e praticando tudo o que tem ouvido. Porque às vezes não acontece muito rápido, mas essa prática contínua é que vai nos levando cada vez mais para lugares cada vez mais altos, e somos cada vez mais abençoados. Anos de escolhas erradas levam a uma bagunça, mas anos de escolhas corretas e boas semeaduras levam a uma construção sólida. Por isso que nós não podemos desistir de plantar e plantar e plantar e praticar, plantando mais, porque é assim que seremos sempre abençoados. Nós chamamos muito, confiamos no Senhor. Eu repreendo todas as obras do mal, inveja, olho gordo, maldade, pragas contra nós, rituais malignos, setas diabólicas, para impedir a reunião, o avanço de cada pessoa. Eu repreendo todas as setas diabólicas, mentes dispersas, corações angustiados, oprimidos, pesados, todo mal saia, em nome de Jesus. Eu amarro e lanço no abismo e tomo posse de vidas abençoadas, de uma reunião poderosa, com muitas transformações, com muitos avanços, com progresso para todos nós. Assuma o controle dessa reunião, se manifesta com poder. Dependemos inteiramente do Senhor. Se não estiver aqui, não tem sentido. Precisamos do Senhor na nossa vida. O Senhor é que faz toda a diferença na nossa vida. Nós chamamos muito o Senhor e pedimos que se manifeste aqui, mudando mentes, mudando corações, que haja uma renovação e uma mudança interna, e que nenhum saia da mesma maneira, que essa não seja mais uma reunião, mas aquela reunião que divide para sempre. Até porque não temos mais o ontem, também não temos o amanhã, só temos hoje. Então nós temos que fazer muito bom uso do dia que temos hoje e investir tudo que temos nesse dia para o nosso avanço, porque nós sabemos que a coisa mais importante que existe é a tua palavra, a coisa mais poderosa que existe é a tua palavra. Não existe nada mais poderoso que a sua palavra. Por isso não existe nada mais importante que a pregação da sua palavra. Nada nesse mundo. Até porque as pessoas ela pode até não crer na existência do Senhor. Ela pode até não crer em nenhum ponto nem vírgula que está na tua palavra. Ainda assim ela será afetada. Ela será afetada, porque a tua palavra é uma lei que ninguém, nem o céu, nem a terra, nem o inferno tem o poder de derrubar. Toda a sua palavra contém leis que não tem quem possa derrubar. O Senhor não derruba as suas próprias palavras. O Senhor não vai além daquilo que já falou. Nem o Senhor passa por cima daquilo que já falou, que está escrito. O Senhor não é contraditório. O Senhor não é oscilante. O Senhor é estável, é a rocha. Então, o que está escrito sempre valeu e sempre vai valer. E se nós não nos enquadrarmos ao que está, tudo que está aqui dentro, nós não vamos viver todas as promessas, mas podemos viver todas as maldições. A tua palavra se cumpre para bem e para mal. E ninguém pode enfrentá-la. Ninguém pode passar por cima dela e sair ileso. Por isso eu peço uma consciência para o teu povo. Eu peço uma consciência para todos os cristãos. É o que tenho orado, para que o teu povo te conheça e se volte para ti, com toda a força da vida. Nós chamamos e dependemos do Senhor, dependemos da sua palavra para viver.
Seja conosco, meu Deus. Obrigada por tudo. Amém. Amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Graças a Deus. Quem não não pôde estar na quarta, eu creio que você tem esse capricho de ouvir as mensagens, mas caso por algum motivo ainda não tenha ouvido, eu insisto para que você vá ouvir essa mensagem, que eu falo sobre viver como um separado. Eu falei na quarta sobre a história de Sansão, que, sendo consagrado, foi chamado para viver como uma pessoa separada, mas fez escolhas diferentes. A Bíblia, em Efésios 5:14, diz assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Essa orientação é para aqueles que começam a dormir espiritualmente e acabam numa morte espiritual. Então a mensagem vem e diz: desperta, tu que dormes. Você que está dormente, inerte diante dos acontecimentos, das situações várias. Você está dormindo espiritualmente. Você vai acabar morrendo. Você não morre da noite para o dia. Você começa com pequenos cochilos, e aí aquilo vai crescendo, e você vai sendo tomado por uma dormência, uma inércia espiritual, uma passividade. Você vai se entregando às situações. O diabo vai te anestesiando, te paralisando. E alguns chegam num ponto de, espiritualmente, estarem como se tivessem tomado uma anestesia geral. Eles têm um coração batendo, mas está tudo anestesiado, paralisado. As coisas estão acontecendo ao redor, não estão vendo? Ou se estão vendo, não estão reagindo como deveriam reagir. Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e então Cristo resplandecerá sobre ti. Porque Deus, a Bíblia diz que Ele é Deus dos vivos e não dos mortos. Como é que Cristo vai resplandecer na vida de uma pessoa que se entrega a uma morte espiritual? Em Juízes 17:6 diz assim: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Na época dos juízes, estava cada um fazendo o que lhe parecia certo, o que dava na cabeça. Nós estamos vivendo dias diferentes hoje? Não. Apesar de nós termos a Bíblia como nosso guia de fé, um grande número de pessoas continuam fazendo as coisas como acha que é certo, do jeito que quer fazer, ao seu modo. Cada um está fazendo do seu jeito. É como se não houvesse mais uma regra. Não tem uma regra. Não tem mais nada que seguir. E quando eu falo regra, não estou falando regras religiosas e etc, etc. Eu estou falando como se a palavra de Deus não tivesse tudo, o bastante,
para nos guiar, nos nortear. Então, vemos a fé customizada, em que muitos não foram cristianizados, mas customizados, então ficam perdidos para lá e para cá. Vemos um aumento, nós vivemos os tempos em que a Bíblia fala, um tempo de grande perversidade e homens egoístas, pessoas egoístas, que pensam só em si mesmas. Nós vivemos já um tempo onde as pessoas querem criar novas regras e não se submetem àquilo que a palavra de Deus orienta com bastante rigor. Então, há uma perda muito grande, porque as cabeças estão muito divididas, as mentes estão divididas. As pessoas têm a palavra como guia para norteá-las, mas elas acabam sendo corrompidas pelas customizações, pelo pecado, e toda a influência que o mundo exerce. E hoje, lamentavelmente, eu vejo o mundo exercer uma influência muito grande sobre os cristãos, sobre as igrejas, porque é interessante que, ao invés do povo de Deus lutar para estar vivendo cada vez mais de forma separada, há uma adaptação, uma busca para facilitar as coisas, para adaptar, com a visão de que vamos arrebanhar mais pessoas. Não, você não vai. Você pode juntar uma grande bagunça, fazer pode sim, você pode trazer pessoas nessa ilusão, mas é para se criar uma grande bagunça, e bagunça cada vez maior. Então, eu vejo uma perda da pregação da salvação, da vinda do Senhor Jesus, contra o pecado. As pessoas são levadas a focalizar muitas coisas. Cada hora é uma coisa. Cada hora é vai todo mundo para um lado. A moda, né? A moda é essa agora. A moda é essa aqui. E fica todo mundo correndo atrás do movimento da vez. E um grande número não se firma naquilo que é a verdade, que é o que você tem que estar. Você tem que... eu sou uma estimuladora e motivo demais, motivo as pessoas ao sucesso, a uma vida abençoada, mas é visível que em cada tempo é assim. É hora de... se fala só prosperidade, ou é vida sentimental, é prosperidade, ou é vida sentimental, ou é aquele movimento tal ali, ou aquele outro movimento, e aí um começa a fazer de um jeito, você começa a ver todo mundo caminhar para aquela direção. É como se ninguém tivesse ainda descoberto o seu próprio chamado, o seu propósito. Porque nós precisamos saber qual o nosso chamado, o nosso propósito. Eu não posso estar aqui hoje, eu falo uma coisa com você, de repente agora, não, a moda é essa, é isso que está bombando no meio cristão, e é isso que eu tenho que fazer, porque senão o povo não vai querer, e vai querer ir para lá, porque o povo adora novidade. Não, não pode. O povo de Deus precisa se estabelecer em Deus, no seu chamado, no seu propósito de vida. Não podemos viver de ondas, de moda, de movimentos. Nós precisamos ter uma vida contínua, constante, estável. Nós precisamos viver com propósito e não ficar correndo para lá e para cá, atrás
de alguma coisa, porque você vai terminar frustrado, decepcionado, não vai chegar a lugar nenhum. O foco das pessoas, de cada cristão na face da terra, deve ser obedecer a Deus. E então, Deus vai te abençoar na sua vida profissional, não de braços cruzados, mas trabalhando, sendo um bom profissional, e etc, etc. Deus vai te abençoar na sua vida sentimental. Deus vai enviar a pessoa certa. E assim, se você obedecer a palavra, você vai ser bom patrão, você vai ser bom funcionário, excelente, aliás, você vai ser um excelente esposo, uma excelente esposa, um excelente filho. Se você obedecer a palavra, se você pegar cada mensagem que você recebe e implantar na sua vida, você simplesmente será o homem, a mulher que Deus te criou para ser. Exatamente isso. Existe uma receita para você ser feliz em todas as áreas? A palavra de Deus. Obedecê-la radicalmente. O resto, eu não estou dizendo que não tenhamos que ter orientações, etc., mas eu penso que, às vezes, as pessoas focalizam demais uma determinada área e ficam ali maçantes naquilo, e estão deixando passar um monte de coisas, e talvez o mais importante. Eu posso buscar demais saber como é que eu me torno um empreendedor e deixar Deus. Eu posso buscar saber demais e focar em todas as minhas forças, como ser feliz na minha vida sentimental, como ser a melhor esposa da face da terra, o melhor marido da face da terra, e esquecer o principal, que é um relacionamento com Deus. Porque se eu me firmar neste relacionamento com Deus, e eu obedecer a Deus e ouvir o que Ele está dizendo, eu vou conseguir cumprir e ser a pessoa que Ele me chamou para ser, não uma cópia de ninguém, mas ser eu, com as características, com a personalidade transformada em Deus, com propósito, cumprindo com o meu destino, sem me preocupar com o que está ao meu redor, que eu preciso me adequar a isso, àquilo. Não, eu tenho que me adequar à palavra de Deus. Cada um de nós precisamos nos adequarmos à palavra de Deus. Nós precisamos entrar naquilo que nós temos sido ensinados. Então, cada um fazia aquilo que lhe parecia certo. Mas não é assim. Porque a Bíblia fala que, para eu não me apoiar no meu próprio entendimento, aquilo que eu acho que é certo, pode ser apenas fruto das minhas emoções, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, daquilo que eu quero muito, e não necessariamente aquilo que é certo em Deus. Então, para eu saber o que se eu estou fazendo certo, eu preciso verificar, ouvindo a palavra, e me observar. Peraí, o que eu achei que estava certo era coisa da minha cabeça. Eu quero fazer assim. Aí as pessoas dizem assim, não, mas isso que está, se estou fazendo isso aqui, mas eu acho que isso aqui não prejudica ninguém, não sei o quê. Às vezes está prejudicando você mesmo. Porque às vezes você está fazendo coisas, está envolvido com coisas que não são para você, que você não foi chamado, que é no seu propósito de vida. Deu certo para o fulano, mas não vai dar certo para você. Tem coisa que deu certo para aquela pessoa, porque é o chamado dela, é o talento dela, é o dom dela, ela tem graça para aquilo. Eu não tenho. Não adianta eu fazer que não vai funcionar.
Cada pessoa é um indivíduo, que Deus trabalha de forma exclusiva, personalizada, e que, como você já ouviu não sei nem quantas vezes, as nossas digitais são diferentes. Isso significa que Deus fez cada pessoa com características únicas. Cada ser humano é ímpar. Por que às vezes você olha e vê todo mundo igual? Porque a pessoa não tem, ela perdeu a sua identidade, ou talvez nunca encontrou. E você vai encontrar a sua identidade em Cristo. Às vezes você ainda não sabe o que você gosta, o que você quer, o que te faz bem. E na insegurança, você corre para lá e corre para cá. E isso é na fé, isso é na vida, isso é em tudo. Quando você não tem uma identidade espiritual, naturalmente que você vai acabar pegando de alguém. Sim, existem boas influências, mas eu preciso, e que é uma coisa que eu trabalho muito aqui, é levar você a ter um relacionamento com Deus, para você se encontrar, você se descobrir em Deus. Então, naquela época, as pessoas, cada um fazia o que lhe parecia certo. Nos dias de hoje, você encontra isso, cada um fazendo o que lhe parece certo. Adapta aqui, adapta ali, customiza ali, e aí você vai vendo que as igrejas, ou o próprio cristão, ele quer mais ter uma cara do mundo do que uma cara de cristão mesmo, o cristão de Deus, o cristão que a Bíblia fala. Você vê que existe uma busca para parecer mais com o mundo, com o sistema mundano, do que com a palavra. É como se as pessoas estivessem renegando, elas desprezam a ideia delas serem crentes, cristãs, lavadas e remidas no sangue de Jesus. A ideia, às vezes, a visão que eu tenho é como se alguns, eles se envergonham de dizer, eu sou crente. Sim, eu sou cristão, eu sou cristão. Então, ele precisa ter mais a imagem, a visão, às vezes, o comportamento, os assuntos, não sei, do mundo. Às vezes, você não sabe diferenciar se aquele cristão é um cristão, ele é um mundano, porque é a imagem, são as conversas, os movimentos, tudo está voltado mais para a carne do que para um crescimento espiritual. Às vezes você não sabe. É uma ânsia por parecer mais com o mundo. Mas nós fomos chamados para vivermos de forma separada. E escute o que eu estou dizendo. O Senhor já falou conosco e tem falado, e essa é a verdade. É tempo do povo de Deus voltar ao primeiro amor da igreja primitiva e parar de dar desculpa, que estamos no século 21, e lá vem aquelas ladainhas todas, que as pessoas não querem, que as pessoas não têm que querer. Quem tem um propósito de Deus precisa viver como a palavra de Deus manda e fim. Se elas não quiserem, isso é um problema delas. Não pode ser seu, não pode ser da igreja, não pode ser do líder, não pode ser de quem está vivendo com propósito. Se eu decidir viver com propósito, o que você vai fazer com a palavra que eu lhe dou, isso é um problema seu, não é meu. Mas aí eu lhe explico por quê que não se investe tanto. Porque as pessoas ainda, a maioria dos que estão, principalmente os formadores de opinião, eles não estão realmente com propósito.
de levar as pessoas a Deus. Existem muitos outros interesses, e a maioria desses interesses são pessoais. Então, nós vivemos o tempo em um evangelho egoísta, cristãos egoístas, líderes egoístas, em que enquanto Jesus, a palavra de Deus fala para você honrar mais a Ele, fazer as coisas como Ele manda, para que as pessoas se acheguem a Ele, as pessoas só primam pelos seus interesses, como Acabe e Jezabel. Eles estavam preocupados com o povo? Não. Ela queria implantar o seu sistema idólatra em Israel e exterminar. Ela queria fazer com que Deus desaparecesse de Israel. E Acabe, que sabia, conhecia a verdade, que podia ter impedido aquilo, o que ele fez? Honrou mais a Jezabel do que a Deus. O que Saul fez? Ele foi levantado para liderar o povo, levar o povo a Deus, e cuidar do país, e etc. Mas ele honrava mais seus sentimentos, suas vontades, se manter num poder e notoriedade, não sei, do que a Deus. Como eu falei quarta-feira sobre Sansão. Sansão foi gerado por milagre, porque a mãe dele era estéril. Sansão foi gerado para ser um nazireu, um separado, um consagrado, e viver de forma completamente diferente dos demais. Mas ele queria todo o poder que ele recebeu, mas ele não queria viver como um separado. Então ele acabava honrando mais suas vontades, sua carne, ele honrava mais aquilo que ele pensava e honrou mais a Dalila do que a Deus. Então, isso acontece. E hoje, após eu passar um pedaço, eu vou começar a falar do Eli, a casa de Eli. Onde Deus falou com Eli, que ele honrava mais os filhos do que a Deus. Vamos ler aqui em Êxodo 27, 20 a 21. Ordene aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Esse será um decreto perpétuo entre os israelitas de geração após geração. Levítico 24, 1 a 4, só para confirmar o mesmo assunto. Disse o Senhor a Moisés: ordenem aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. A lâmpada representa a vida. O azeite representa o Espírito Santo. O candelabro é formado de 7 lâmpadas, que representa a presença de Deus. A ordem é que essas lâmpadas precisavam ser reabastecidas, porque elas não podiam apagar. Se nós puxarmos das 5 virgens loucas, nós vemos a representação de um tipo de cristão que só busca a Deus quando tem um problema, que não tem um relacionamento com Deus, que não se preocupa em ter azeite extra. E quando você não tem azeite extra, vai chegar um momento que o azeite que está na lamparina, na sua vida, a unção vai acabando. É onde você começa a dormir e pode chegar a morrer. Você tem que comprar esse azeite. Coisa que as loucas não fizeram.
Porque como eu compro esse azeite? Com renúncia, com entrega, com proximidade maior a Deus. Eu tenho que me aproximar mais a Deus, cada vez mais de Deus. Mas é assim, as pessoas elas vão até um ponto, depois elas não vão mais. Elas param de reabastecer a lâmpada, a vida delas, com esse azeite, com esse espírito. E elas começam a ver a lâmpada apagar, e se a lâmpada apaga, a presença de Deus se vai. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que esconde as tábuas da aliança, Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para as gerações, as suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas, a sua vida, no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Guarde isso aqui, porque daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Vamos para 1 Samuel 2, 27 a 36. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio de Faraó? Porque ele fala seu pai? Porque ele era um descendente de Arão. Eu não falei lá atrás como vocês deveriam agir? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote. Subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra, diga comigo, por quê? Você honra seus filhos mais do que a mim? Continue comigo. Deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Por que você honra mais os seus filhos do que a mim? E eu poderia esticar isso aqui. Por que você honra? Vamos falar com Acabe. Por que você honra mais a Jezabel do que a mim? Vamos falar com Saul agora. Saul, por que você honra mais o seu egoísmo, o seu orgulho do que a mim? Os seus sentimentos. Agora nós vamos nos virar para Sansão e falar: Sansão, você é o cara separado, você tem um talento, uma unção que Deus nunca deu a ninguém. Você tem tudo, mas você não tem o caráter de Deus. Por que você honra mais as suas fraquezas, os seus sentimentos? Está honrando mais esta mulher que você nem sabe quem é, do que a mim? O diabo pega as suas fraquezas e usa contra você. O diabo pegou as fraquezas do Sansão e usou contra ele. O diabo sempre pega as nossas fraquezas e usa contra nós. Eli, por que você honra mais a seus filhos do que a mim? Por quê? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família, à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Vamos juntos? Mas agora o Senhor declara:
longe de mim. Tal coisa honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Eu tinha uma promessa com você. Eu lhe fiz promessa. Eu fiz promessas lá para o seu pai ainda quando estava no Egito. Quer dizer, ele não era o pai, o Eli era um descendente de Arã. Lá atrás, eu fiz promessas que vocês sempre ministrariam diante de mim, que vocês estariam sempre à frente, mas agora, longe de mim tal coisa, eu vou honrar quem me honra. Eu vou honrar quem me honra, mas quem me despreza será tratado com desprezo. Vamos continuar. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. Deus disse, vão morrer todos cedo. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. Você vê o que é alguém que tem o poder nas mãos e faz escolhas erradas. Eu sempre digo que toda decisão que você toma é uma semente. Toda decisão que você toma não afeta só a sua vida. Afeta quem está ao teu redor. E quando Eli, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, deixou passar coisas muito sérias, os filhos dele, Hofni e Finéias, eram sacerdotes também. Eram sacerdotes que estavam à frente do povo. Mas eles eram corruptos, eles se apropriavam das ofertas, eles cometiam adultério e imoralidade, saíam com as mulheres, o povo falava, era um escândalo. Ele chegou a corrigir os filhos, mas nunca agiu com os filhos. E ele não podia ter deixado passar. E ele tolerou aquele pecado. Ele suportou, ele tolerou, e ele deixou que as coisas ficassem daquela maneira, mesmo escandalizando, o povo falando, todos vendo a corrupção, o roubo, o desrespeito para com as ofertas do povo, a imoralidade, ele tolerou. A Bíblia diz que nós não podemos tolerar o pecado. O pecado não pode ser tolerado. O pecado não pode ser tolerado. O pecado, a Bíblia diz que o pecado não pode ser tolerado. Ainda que isso esteja acontecendo com pessoas que você tem vínculo emocional. E você, por sentimentos, você não quer agir. Mas você não pode tolerar o pecado. E Eli tolerou. E Deus falou com ele. Eu estou lendo essa parte, mas você tem que ler, se você vê o início disso, Deus falando que estava errado, que ele não podia tolerar. E o Eli foi tolerando. A condição do Eli espiritual foi decaindo. O Eli amava a Deus, o Eli teve um tempo que ele é perceptível que ele tinha algo com Deus, mas ele foi se perdendo. E ele foi abrindo portas, ele foi cedendo, ele foi tolerando, ele foi deixando passar, ele ignorou.
Ele não agiu quando deveria ter agido. E Deus avisou. E Deus vinha avisando. Sabe quando Deus... Você está achando que é aqui só que Deus avisou? Não. Deus vinha avisando. Porque nada acontece antes de Deus avisar. E Deus foi avisando. E foi avisando, vigia. Se afasta disso. Corrige isso. Haja nisso. Tira isso. Mas ele não fez. Até que chegou um ponto que Deus deu um basta e disse: acabou, Eli. Você honra mais seus filhos do que a mim. Acabou. Eu prometi que vocês sempre ministrariam diante de mim. Eu prometi isso, eu prometi que você seria isso, teria isso, aconteceria isso. Eu prometi coisas estrondosas para você, assombrosas de grandes. Longe de mim de fazer tal coisa. Eu vou honrar quem me honra. Eu vou honrar quem me obedece. Eu vou honrar quem ouve a minha palavra e se submete. Eu vou honrar quem me honra. E quem me trata com desprezo, passa por cima do que sabe que é certo e ignora, eu vou tratar com desprezo também. Eu honrarei quem me honra. Você não tem me honrado, você honra mais a seus filhos do que a mim. Como tantos honram mais seus prazeres, suas fraquezas, seus pensamentos, a sua forma de ver, o que quer. Honram mais seus sonhos, mais seus projetos de vida do que a Deus. Honram mais um relacionamento, honram mais alguma coisa, honram mais o dinheiro, ou cada um está honrando mais uma coisa, mais o que acha, eu acho, ele honra mais o que ele acha. Ele honra coisas miseráveis. Miseráveis. Ele é dominado por qualquer coisa vazia, fútil, inútil. Como eu falei quarta-feira, tem um grande número de pessoas que vivem por dinheiro e sexo. Isso é forma de viver? Tem coisa mais pequena do que dinheiro e sexo? Mas para o mundo, o que vale é dinheiro e sexo. E a Bíblia coloca isso como pequeno demais. Como você desperdiçar a sua vida. Você honrar mais o dinheiro, mais o sexo do que a Deus, é você ser uma cabecinha... assim, pequenininha demais, sabe? Se você existe só por causa do dinheiro ou por causa do sexo, sua cabeça é pequena demais. Se o dinheiro te controla, se o sexo te controla, o que você tem? Isso significa que se você perde essas duas coisas, você perdeu a vida. Você perdeu a vida. Igual algumas pessoas que, por algum motivo, perderam o dinheiro, se suicidaram, ou tiveram uma impotência, por algum motivo, alguma coisa, alguma perda nessa área sexual, ficaram depressivas, dependentes de medicamentos. Acabou a vida. Como se isso fosse a vida, e não apenas fizesse parte da vida, mas tão pequeno que é, porque grande são muitas outras coisas. Não estou dizendo que não seja importante, o dinheiro por tudo responde, e sexo dentro de um relacionamento correto, dentro do casamento, é bíblico, é saudável, mas algumas pessoas, elas são totalmente dominadas por coisas que são tão pequenininhas, perto da grandeza de Deus, porque se Deus te abençoar, e Ele for a prioridade da sua vida, você vai ser próspero financeiramente. Se o dinheiro não for o teu Deus, Deus vai ter prazer de colocar dinheiro nas suas mãos. Deus vai ter prazer de que você tenha um relacionamento
santo, decente, abençoado e seja feliz. Tenha, acima de tudo, um companheiro, uma companheira, porque o casamento, a coisa mais importante de um relacionamento conjugal é aquela unidade que há na vida do casal. A unidade. E que quando isso não há, porque não há nenhuma disposição de se viver a palavra e essa unidade acontecer, essa comunhão, o sexo faz parte, mas todos os casais que eu conheci na minha vida, que dependeram para o relacionamento conjugal do sexo, separaram. Porque você precisa ter muito mais do que isso. Muito mais. E se só existir isso, então você está na areia o seu casamento. Ele não tem como ser. Isso é o mais importante. Isso não é o mais importante. Tem importância, mas não é o mais importante. Porque se fosse o mais importante, as pessoas não estariam separando o tempo todo, e porque a única coisa que tem para contar, talvez são alguns momentos assim, e depois, quando vai se acostumando, perdendo a graça, porque se acostuma, vai perdendo, acabou então tudo, porque não tinha mais nada, não tinha raízes, não tinha alicerce, não tinha nada. E algumas pessoas, para existirem, para se autoafirmarem, elas acham que é isso, né? É dinheiro e sexo, e ser bom nesse, naquilo. E aí vão vasculhando cada vez mais, buscando cada vez mais a imoralidade, pornografia para aprender a ser mais mundano e mundana, sabe? E vai embrenhando na sujeira, achando que esse é o caminho da realização, e se gabam. Algumas pessoas, a única coisa que ele quer levar da vida é que ele foi bom de cama. Talvez na cabeça dele também, né? É a cabeça dele, ele acha que ele é. É a única coisa que ele vai levar da vida. Igual um dia eu ouvi uma pessoa, numa derrota, eu ouvi assim, ele não falou nem para mim, graças a Deus, graças a Deus. Eu ouvi assim, então, porque eu já saí com 1000 mulheres. Aí você olhava, o sujeito não estudou, não tinha uma gata para pegar para o rabo, estava faltando dente na boca, pegou 1000 mulheres. Pensei, nossa, que currículo, né? Que construção, né? Um canto mesmo, assim, um exemplo de pessoa. Um exemplo. Aquele tipo de pessoa que só tem a acrescentar na sua vida. Porque ela tem assunto, ela tem construções, ela tem o que apresentar, não é mesmo? Tem que apresentar. Então, é isso. Alguns vivem a vida correndo atrás de coisas tão miseráveis, de existirem da pior maneira. Não, porque se eu quiser, eu conquisto isso, eu ganho aquele dinheiro, eu faço aquilo. Não, porque se eu quiser, eu conquisto o cara que eu quiser, a mulher que eu quiser. E aí no mundo, eu pego quem eu quiser. Nossa! Encantador. É isso que você tem para levar para a sua vida? No final da sua vida, caquético, usando fraldão, com a dentadura pulando para fora. Quando eu era jovem. Vovó. Nossa. Vovô. Né? É isso, vovô. Caquético, o que tem para contar? Entendeu?
Até porque no final da vida, só duas coisas sobem, né? Gengibre e colesterol. Só. Se eu não tiver mais nada para contar na sua vida, né? Só gengibre e colesterol sobe, que é uma beleza. Você tem que ficar lá cuidando, escovando com cuidado, porque você vai no dentista, só gengiva está subindo. Vai fazer exame de sangue, o colesterol não está bom. Porque o resto dos assuntos já não tem nem mais esperança, né? Nem se conversa mais. Aí você não constrói nada demais. Nada que realmente tenha relevância, importância, que vai ficar um legado. Deixar um legado maravilhoso de boas construções, não tem. Nada. Não. O que eu fiz? Eu honrarei os que me honram, mas os que me tratam com desprezo serão tratados com desprezo. Aí o Senhor foi falando aqui, 32, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere da sua família, ninguém alcançará a idade avançada. Você vê que Deus, aquele desrespeito para com a unção, para com o templo, para com as coisas sagradas, foi cobrado com muito rigor. E todo descendente seu, olha, veja bem, havia uma promessa que todo descendente ministraria, estaria sempre por cabeça. Agora, ó, todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar, será poupado apenas para consumir seus olhos com lágrimas e para entristecer seu coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. O Senhor diz, quem não morrer cedo, vai viver para sofrer, para chorar. É para isso que ele vai viver, só para sofrer, para chorar. E o que acontecer a seus dois filhos, Hofni e Finéias, será um sinal para você, os dois morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel. Eles vão morrer porque eles profanam o meu templo, com a sua corrupção e a sua imoralidade. Eu vou levantar um sacerdote fiel, porque eles não são fiéis, e você não foi fiel, porque você tolerou o pecado. Levantarei para mim um sacerdote fiel que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento, porque nós fomos chamados para agir de acordo com o coração de Deus e pensamento de Deus. E como é que eu vou agir de acordo com o coração e o pensamento de Deus? Conhecendo a palavra. Edificarei firmemente a família dele. A família dele eu vou edificar, a sua não. E ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que restar da sua família, você vê que a hora que pensa, acabou, já está bom, Senhor. Não, não acabou não. Você fez o que você quis, não é? Agora você vai ouvir o que você não quer. E todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão, e lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Quer dizer, a sua família vai passar fome. Sua família vai passar fome. Vai ter que, enquanto você iria liderar até o fim por intermédio de seus descendentes, agora seus descendentes vão ter que mendigar um pedaço de pão. Vai ter que mendigar um pedaço de pão. É muito sério
quando você recebe de Deus direção, ou mesmo quando você recebe uma unção, você recebe um chamado, você é chamado para viver como um separado, e você simplesmente profana, despreza, como disse o Senhor. Troca por alguma coisa, cada um troca por alguma coisa sem valor, porque qualquer coisa que você trocar e colocar no lugar de Deus, não vale. Ela poderia até ter tido algum valor, você pode ter certeza que ela vai se tornar uma maldição, e o seu pior pesadelo. Todas as pessoas que trocaram Deus por alguma coisa, aquela coisa se tornou o seu pior pesadelo. E quando trocaram porque era quase o seu sonho de vida. Mas se tornou o seu pior pesadelo. Seu pior pesadelo. Ter profanado o templo do Senhor, desrespeitado como os filhos de Eli, Eli não agiu com eles, trouxe uma carga para todos os descendentes de Eli. Quer dizer, aquela escolha errada do Eli marcou toda a sua família. Porque eu falo isso direto, não tem como você escapar. Uma decisão errada afeta os seus, uma decisão certa afeta positivamente, uma errada afeta negativamente. Quando você toma uma decisão correta, por isso que eu sempre falo, alguém tem que decidir fazer o que é certo numa família, porque por amor àquele, Deus vai trazer benefícios. Mas quando alguém toma, e não há nada nenhuma correção, nenhuma mudança naquele aspecto, a situação vai pesando, ela vai amarrando. Um dia você olha e diz, meu Deus, por que a minha vida está assim? Por que está tudo arruinado? Talvez um dia Deus falou com você, e você não honrou a Deus, você desprezou o que você recebeu, porque cada palavra que você recebe, você precisa vivê-la, você não pode desprezá-la. Você não pode simplesmente ignorar o que você está ouvindo. Quantas vezes Deus está tentando nos livrar de decisões estúpidas, e você está lá, cedendo para aquilo, fazendo uma escolha errada por causa de pensamento, por causa de sentimento, porque você gosta disso, ou não gosta daquilo, ou por causa disso e daquilo. Peraí, a palavra de Deus precisa ser ouvida, e você precisa perseverar e praticar. Praticar. Praticar, 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 praticar. E quando estiver cansado de praticar, puxar o fôlego e praticar, 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 praticar. Não estou vendo nada acontecer. Persevere, pratique, 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 pratique. Mas parece que eu não estou indo a lugar nenhum, não estou vendo. Pratique, 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 pratique. Parece que tem tanta coisa que não está fluindo. Pratique, 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 pratique. Você precisa praticar, praticar, praticar. Você ouve a palavra, persevere, faz o que é certo, e obedece a Deus, espera por Deus, e pratica, e pratica. Vai praticando, 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 praticando. Você sabe o que fazer, agora vai praticando. Não está adiantando nada. Se praticar a palavra de Deus, ao seu ver, não está adiantando nada, viver ao modo mundano, satânico, vai te acrescentar alguma coisa. Às vezes, alguns momentos de estupidez, de prazer carnal, de entrega às suas vontades, pode custar uma vida de realizações. O Eli foi tão bem, até ele se esbarrar em algo
que ele descobriu que era a fraqueza dele. Ele era um homem fraco, era um homem emocional, era um homem sentimental, era um homem que colocava as suas emoções acima daquilo que ele sabia que era o correto, que é o correto. Como Sansão, como Saul. Pessoas que fracassaram porque eram fracas. Sansão fraco, bispo? Não, ele tinha força física, não tinha força emocional. Tanto é que ele não sabia, ele nunca parou para tratar suas fraquezas, ele não parou. Aí a pessoa fala assim, não, é que agora o diabo roubou isso de mim. Não, não vamos botar o diabo aí, porque o diabo mata, rouba e destrói, todo mundo já sabe disso. Só que ele só rouba, ele mata, rouba e destrói a vida daqueles que deixam. O trabalho do diabo é te destruir, me destruir, o nosso trabalho é não deixar. Então o diabo, ele vai se apresentar a você de várias formas que te agradam, que te seduzem, que seduz a sua carne. Mas se você sabe que aquilo é demoníaco, que aquilo não provém de Deus, o que você tem que fazer? Fim. Eu pego a minha cruz, negue-se a si mesmo. Aí está, aqui está onde esse versículo encaixa. Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, eu queria muito aquilo lá, mas não é de Deus, eu nego. Pego a minha cruz, que cruz é essa? É passar por cima das minhas fraquezas, das minhas vontades, renunciar a mim mesmo, negar a mim mesmo. É a minha cruz. A sua cruz. É perdoar quando você não quer perdoar. É falar a verdade quando seria mais fácil falar mentira. Falar uma mentira. Sabe? É dizer não para algo que a sua carne quer muito, mas você sabe que vai te afundar. E por aí vai. 1 Samuel 3, 1-10. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Você vê que Deus já não estava mais se manifestando. Por quê? Por causa do Eli, por causa do espírito que estava no Eli. Quando Deus começa, o silêncio de Deus é uma espécie de juízo também. Deus já tinha falado tudo o que precisava, de repente, houve um silêncio. E esse silêncio, aqui nesse caso, e em vários casos, já representa o juízo de Deus. Quer dizer, não tem mais nada que falar com você. Você já sabe muito bem o que fazer. Se ainda assim você está caindo nesse erro, então não tenho mais assunto com você. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então, olha aqui. Por que essa expressão, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado? Já que a lâmpada não podia se apagar, eu li para você no início. Ela tinha que sofrer um abastecimento, um reabastecimento contínuo de azeite, porque ela não podia se apagar. Mas a Bíblia diz, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Isso mostra que ela estava prestes a se apagar. Porque o sacerdote que estava lá não estava dando manutenção, reabastecendo as lamparinas de azeite. Isso mostra que a lâmpada de Deus estava prestes a se apagar, mas antes dela se apagar, o Senhor levantou um outro sacerdote. Antes dela se apagar, o Senhor colocou outro no lugar dele. Porque a lâmpada já estava prestes a se apagar. Quantas vezes Deus está falando isso com pessoas? Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, reabasteça a sua lamparina, senão o fogo vai apagar e você vai morrer. Eu virei até ti e vou tirar o seu candelabro, ou seja, a minha presença vai ser arrancada de você. Quantas pessoas que a lâmpada de Deus está prestes a se apagar,
Quantas pessoas que estão vivendo exatamente essa situação, a lâmpada de Deus está prestes a se apagar, ele está prestes a morrer espiritualmente, ele já está só com um fiozinho de luz, porque ele não reabastece o azeite, ele não se enche do Espírito, e sem óleo o fogo se apaga, sem o Espírito Santo você vai morrer, sem viver, sem a comunhão com o Espírito Santo, vida com Deus, ouvindo a palavra, se aproximando de Deus, pensando nas coisas certas. Como é que eu vou conseguir pensar no que é certo? Eu preciso preparar a minha mente, o meu coração para pensar certo, eu preciso pensar naquilo que eu estou pensando, prestar atenção naquilo que está vindo à minha mente, para eu poder preparar a minha mente, não ceder para aqueles pensamentos carnais. E como é que eu preparo a minha mente? Repito, eu só preparo a minha mente de uma forma, através da palavra, que foi o que Deus disse para Josué: medita na palavra dia e noite para que você seja capaz de obedecer. Você não vai conseguir obedecer se você não preparar sua mente e seu coração, e a única maneira de você preparar sua mente e seu coração é ouvindo a palavra, tendo comunhão com Deus, ou seja, reabastecendo a sua vida com o Espírito Santo, a sua lamparina com azeite. A lâmpada de Deus estava prestes a se apagar, e o Samuel estava deitado no lugar onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Está aqui. 3 situações. Eli, conhecedor da verdade, totalmente. Ele era um conhecedor da verdade, mas não conseguia obedecer radicalmente a Deus. Seus filhos eram sacerdotes, mas nunca conheceram a Deus. E Samuel dormia onde estava a arca, mas ainda não conhecia o Senhor, porque a palavra não lhe havia sido revelada. Nenhuma pessoa pode dizer que conhece a Deus porque ele virou evangélico, mas porque a palavra de Deus foi revelada a ele. Um grande número de cristãos não conhecem a Deus, até porque nem cristianizados foram, mas sim customizados. Eles têm uma fé totalmente adaptada, equivocada. Não foram cristianizados. Eles acham que eles conhecem, mas ainda a palavra não foi revelada. Você pode conhecer o livro de capa a capa, morar na igreja, dormir onde está a arca. Se a palavra ainda não entrou de forma revelada, não letra não. Algumas pessoas têm a letra, ela sabe o que está escrito, ela sabe até discorrer algumas coisas, mas ela não conhece a Deus, não tem vida dentro dela. Ela sabe falar, ela até sabe falar, mas ela não tem espírito, consequentemente ela não tem temor. A palavra precisa ser revelada, e Deus naquele momento ia começar a se revelar para o Samuel. E ele chamou para se revelar a ele. Ele disse, 8, o Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Você vê que o Eli sabia discernir, é Deus chamando o menino. Então ele sabia, era aquele tipo de pessoa muito consciente, mas não era capaz de obedecer. Então aqui são 3 grupos de pessoas: aquele que conhece, sabe,
mas não é capaz de obedecer radicalmente. Tem aqueles que estão, mas não obedecem de jeito nenhum, porque nunca conheceram a Deus. Eram já sacerdotes. Quer dizer, quando se fala sacerdote, você pode dar o título que você quiser, pastor, bispo, bispa, apóstolo, qualquer coisa. Ele já estava numa posição elevada, mas não conheciam Deus. E o Samuel, que até então a palavra de Deus ainda não havia sido revelada, mas ali passou a ser. Então ele disse, é Deus, é o Senhor que está chamando o menino. Ele disse, vai, deite-se, e se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Ali ele começou uma outra história com Deus. E você vê que a história de Samuel foi sempre de ouvir a Deus. Ele ouvia a Deus. E ele obedecia a Deus. E daí em diante, Deus falou com eles novamente sobre a casa de Eli, do que ia fazer. Antes da lâmpada se apagar. Essa é a frase, tem duas frases que eu quero que você guarde hoje. A que eu vou ler daqui a pouco para você e essa aqui. Antes da lâmpada do Senhor se apagar, o Senhor agiu. O Senhor colocou outro no lugar. Porque a sua obra não pode parar. O seu reino não vai parar. Não é porque Eli não atuou como deveria atuar, que Samuel não vai atuar. Ele deu a Samuel o que era de Eli. Inclusive as promessas que eram para Eli, ele transferiu para Samuel. Eu ia fazer isso na sua vida, mas agora, longe de mim de fazer. Você vê como é que é? Deus não tem problema nenhum com substituições. Se ele tiver que substituir, ele vai substituir. Mas a lâmpada dele não vai apagar. Ou seja, o que precisa ser feito não vai parar. Então, cada um precisa entender exatamente isso. Deus não tem problema com substituição. Se eu deixar minha lâmpada apagar, quem vai perder com isso sou eu. Quem perdeu foi Eli, não Deus. Você perde quando você deixa a sua lâmpada apagar. Você perde o seu lugar. Quando você não reabastece a lâmpada, a sua vida, quando você não está dando o cuidado, a manutenção devida ao templo, que é o templo do Espírito Santo, que é você, como o Eli não estava dando, e você está tolerando coisas na sua vida como Eli estava tolerando, Deus vai chegar a hora que ele vai agir. Antes da lâmpada apagar, ele substituiu. Antes da lâmpada se apagar, ele foi lá e substituiu. Foi isso que ele fez. Você precisa prestar atenção no que Deus está falando. Você é o templo do Espírito Santo. Sua vida representa essa lâmpada. O Espírito Santo representa esse azeite. O candelabro, a presença de Deus. Você precisa estar cheio do Espírito Santo e ter a presença de Deus na sua vida. Mas se você não obedece radicalmente, e se você tolera o pecado, Deus não vai tolerar. Ele vai te ensinando, Ele vai te conduzindo, mas chega um momento que Ele diz, basta. Aí chegou a hora do cumprimento de tudo que Deus havia falado. Samuel 4. E a palavra do Senhor espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeg. O Ebenezer quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você vê que, olha, preste muita atenção nisso. Por isso que eu falo para cristãos que usam de expressões várias, mas não têm obras, não têm frutos. Em que lugar que eles acamparam?
Quer dizer o quê? Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então você pode estar no lugar onde está escrito, aqui tudo acontece. Aqui é Ebenezer, aqui o Senhor ajuda todo mundo. E os filisteus em Afeg, os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, intensificando-se o combate. Israel foi o quê? Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. 4.000 deles no campo de batalha. Nem acampar em Ebenezer adiantou. Por isso que eu mostro para você. Você pode estar munido de tudo. Se não acontecer uma mudança interna e um comportamento íntegro, você tem tudo e não tem nada. Você tem todas as Bíblias, todos os cursos, todos os seminários, você tem Ebenezer para todo lado, você profetiza Ebenezer todo dia, você tem tudo, e acha que isso é a sua proteção. É disso que você precisa para ter uma proteção, para ser vitorioso. Não, você precisa de obediência radical, de um conhecimento revelado de Deus. Você precisa ter vida com Deus. Você precisa viver como um separado. Você não pode ter a cara do mundo, ter o costume do mundo, a mentalidade do mundo, a linguagem do mundo. Você não pode viver como o mundo vive, onde as pessoas mundanas vão, na maioria dos lugares que os mundanos vão, não serve para nós. A maioria das roupas que os mundanos usam não serve para nós. A maioria das coisas que os mundanos fazem não serve para nós. E tem muito cristão que precisa entender isso. Tem lugar que não é lugar para cristão. Não se assente à roda dos escarnecedores. Não se associe com gente que tem má conduta. As más conversações corrompem os bons costumes. Tem a maioria das situações que estão aí no mundo que bombando, não serve para nós. Você não pode ser um crente com cara de mundano, com trejeitos mundanos, com sistema mundano. Você está perdendo sua vida. Você tem que se orgulhar em ter a cara de Deus, a cara de Deus. Sofreu uma derrota. 3. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou? As autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Por quê, né? Por que será que eu estou sendo derrotado? Algumas pessoas estão fazendo tudo errado e ainda perguntam isso. Por que eu estou sendo derrotado? Eu sou sacerdote, mas tolero o pecado. Está no pecado. Não é diferente, não vive como um separado. E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que Ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Bom, agora não tem como perder, com a arca da aliança, que era a representação de Deus. Os filisteus estão acabados agora. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Fineias, acompanharam a arca da aliança de Deus. A arca era sagrada, mas estava acompanhada de 2 homens corruptos espiritualmente. O país foi consagrado a Deus, mas a liderança era aquela obediência parcial. Então eles começaram a ter fracassos. Por que estou tendo fracassos? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho 30 anos de fé, eu conheço isso e conheço aquilo, tenho todos os títulos, e Deus já me deu dons e dons. Eu tinha recebido 9 dons, depois recebi o 10º também. Bispo, não tem, só tem 9, não tem o 10º da mentira também.
Recebi todos, até o 10º dom eu recebi. Tenho todos os dons. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Porque era segurança, a arca. Só que eles estavam usando a arca como um amuleto e não como algo poderoso. Algumas pessoas têm usado as coisas de Deus como amuletos e não para viver. É como a palavra de Deus, eu deixo aberta do Salmo 91 e o mal não vai me pegar. Eu peco, mas pinto versículos bíblicos para todo lugar, em toda parte. Deixo todas as Bíblias abertas na minha casa, assim estarei protegido. Não, você está fazendo uso da palavra como um amuleto, você está fazendo uso, como eles, da arca como um amuleto. Isso não funciona quando não há prática de obediência. Prática de obediência. A mesma coisa que eu vi falando de brindes, de isso e daquilo. Você precisa conhecer Deus. É disso que precisa. A arca virou um amuleto. Eles aqui gritaram. Quer dizer, agora tudo bem. Os filisteus ouviram os gritos, perguntaram o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus. Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós. Até os filisteus naquele momento temeram. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Você vê que eles tinham consciência que o Deus de Israel era forte, todavia o povo era fraco espiritualmente nessa época. E aí disseram: sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre, digo massacre. O massacre foi muito grande. Muito grande. Eles foram massacrados. Tem muito cristão sendo massacrado. Quem era o líder de Israel naquela época? Eli, obediência parcial. Quem estava à frente do templo como sacerdotes ativos? 2 homens corruptos. Eli sabia disso e tolerava. Ou seja, independente, essa é uma questão, independente da questão. Eli honrou mais os filhos do que a Deus. Cada um honra mais uma coisa do que a Deus. As derrotas vão chegando. Os massacres, o diabo vai massacrando. Por que Deus está me massacrando? Eu sou cristã. Por que a vida, os problemas estão me massacrando? Por que esse massacre na minha vida? Por quê? É Deus falando. Obediência parcial, você está como os filhos de Eli, Hofni e Finéias. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentada em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Olha o pânico. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade, seus olhos estavam imóveis, ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá, hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho?
O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados, 30.000. Também os seus 2 filhos, Hófni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço, morreu, pois já era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos e poderia ter deixado um legado extraordinário. Poderia ter tido um fim extraordinário. Mas não. As sementes que foram plantadas não serviram nada, não foi nada, nem um pouco boas para ele, a colheita, para sua família e para os seus descendentes. Sua nora, a mulher de Finéias, 19, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabote e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. E ainda acrescentou, diga comigo, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Era isso que o diabo queria, arrancar a glória de Israel. O que o diabo trabalhou para fazer foi para arrancar. Ele queria que a lâmpada do templo se apagasse e que a glória de Israel fosse tomada, fosse tirada. O diabo tem trabalhado para você não viver como um separado. Ele quer que você morra espiritualmente. Ele quer que a sua lâmpada se apague. Ele quer arrancar a sua glória como arrancou de Israel. Ele quer tirar tudo de você. Ele tirou tudo. Israel ali perdeu tudo. Eli perdeu tudo. Eli, o sacerdote, perdeu tudo. Israel perdeu a sua glória. Você é o Israel de Deus. E o diabo quer arrancar a sua glória, que é o poder de Deus, as promessas que Deus te fez, as realizações que o Senhor tem prometido fazer na sua vida. O diabo quer o povo de Deus vivendo sem honra, vivendo sem glória, sem honra nenhuma. É exatamente isso que o diabo quer para você, para mim, para todos nós. Que a sua lâmpada se apague e que você viva sem glória, que você viva sem honra. Ele quer arrancar a sua glória, para que você viva envergonhado. E por que Israel perdeu a sua glória? E os filisteus levaram a arca? Porque a obediência era parcial, o pecado foi tolerado, as atitudes que deveriam ser tomadas, as decisões não foram. A lâmpada estava prestes a se apagar. E a glória de Israel foi tirada. Coloquem-se em pé, por gentileza. Cada um de nós, em especial cada um individualmente, tem o poder de impedir que o diabo arranque a sua glória, a glória que Deus deu a você. Mas se você tem uma obediência parcial, se você está dormindo, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre você. E Cristo resplandecerá sobre você. O diabo quer você com a lâmpada apagada e quer arrancar a sua glória. E só você pode impedir que o diabo arranque a glória
que o Senhor tem colocado, da honra, te deixe sem glória, te deixe sem honra. O diabo quer isso, você sem glória, sem honra, você envergonhado, você sem nada. Porque quando você teve a oportunidade de honrar Deus, você honrou mais outras coisas do que a Ele. Escuta o que eu estou dizendo. Se você não honra a Deus mais do que qualquer coisa, sua lâmpada apaga. E a glória do Senhor é tirada de você. A glória de Israel foi tomada, foi tirada. Até a glória, foi tudo tirado. A glória foi tirada. A glória significa honra. Porque os filisteus, o inimigo, além de derrotar, levou o símbolo, aquilo que era mais importante, a arca de Deus. Mas a arca de Deus não estava sendo usado como algo poderoso, mas apenas como um amuleto. E você pode ter muita coisa na sua vida, e ao invés de você usar com a fé, em retidão e respeito, você pode estar usando como um amuleto. Não vai te servir de nada. O cristianismo como um amuleto, uma Bíblia como um amuleto, não vira nada. Tem que haver obediência. Tem que haver entrega. Senão você está em Ebenezer e é derrotado. Você está com a arca do Senhor, está sendo derrotado. Você tem tudo, mas não tem nada. Você está sendo massacrado. E a glória que o Senhor te deu está sendo tirada. Você não tem que deixar o diabo levar a sua glória, a sua honra. Só você pode mudar isso. Ninguém pode mudar por você. Ninguém pode sofrer pressão por você. Ninguém pode passar pelas coisas por você. Cada um tem que saber o que Deus está requerendo e dar a Deus. Porque ninguém pode sofrer pressão por você, passar por você. Não pode. Quando a gente começa a nossa sucessão de perdas, se você não acudir, a sua lâmpada apaga, você perde, você vai perdendo, até que o diabo consegue levar a sua glória, levar a sua honra, levar a sua vida, levar tudo que você tem. Foi isso que ele fez. E você vê que Deus é um Deus firme. Ele falou: eu te prometi, mas você não me honrou, longe de mim, acabou. E eles fizeram de tudo, acamparam em Ebenezer, levaram a arca, fizeram de tudo, mas não fizeram o que é preciso, que é honrar a Deus acima de tudo e reverenciar a Deus acima de todas as coisas. Reabasteça a sua lâmpada hoje. Não deixa a sua lâmpada apagar. Decida viver como um separado. Não deixa o diabo arrancar a glória de você. Não deixa o diabo arrancar a honra. Porque jamais eles imaginaram que Israel seria tão derrotado daquela maneira. Tem coisas que acontecem que você pensa: eu jamais imaginei que eu viveria algo desse tipo. Mas quando você deixa a sua lâmpada apagar, ou quando você vai cedendo para aquilo, tolerando o que você não deve tolerar, chega uma hora que nada mais funciona. E a sua glória é tirada. A honra é tirada de você. Você ouviu bastante, com a mão no coração. Renove o seu relacionamento. Renove o seu pacto de fidelidade. Renova hoje e saia daqui a pouco, com tudo renovado, decidido: não vou mais viver assim. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei o que eu vou fazer. Eu sei quais os passos que eu devo dar. Então, eu sei que é dessa maneira que devo viver e é assim que eu vou fazer. Eu não vou deixar minha lâmpada apagar, eu vou viver como um separado. O diabo não vai roubar minha glória. Pela manhã quero te encontrar, pra te dar minha canção. Eu quero acordar
ao som da tua voz e saber que estás por perto, minha estrela da manhã, dono do meu coração. Preciso de ti para respirar. Se abra para Deus o peito, fala com Ele: Senhor, vem até mim. Insaciável fome, eu não tenho te honrado como devo, insaciável sede, mas eu vou te honrar a partir de hoje. Eu tenho por ti, eu vou te honrar, meu Deus, meu Senhor. Eu vou te honrar. Eu tenho honrado mais coisas do que o Senhor. Abraça-me. Eu tenho honrado mais pessoas. Eu tenho honrado mais os meus prazeres, as minhas vontades, os meus achismos. Vem pra mim. Vem até mim agora, Senhor. E eu quero mudança de caráter, mudança de visão. Eu quero renovação mental. Eu quero uma troca de coração. Eu não vou deixar a minha lâmpada apagar. Eu vou viver como separado. A minha glória não será tirada. Eu não vou deixar o diabo roubar a glória de mim. Eu não vou fazer uso do cristianismo, daquilo que eu recebi como um amuleto. Eu sei que não funciona. Eu preciso andar em obediência. Eu te amo. Você pode ter a arca do Senhor, como eles tinham ali. Você pode ter um monte de coisas, mas se não tem obediência, você não tem nada. Nada pode te defender de Deus. Se volta para Deus. Eu honrarei os que me honram. Eu te amo tanto. Eu honrarei os que me honram. Eu honrarei os que me honram. Eu honrarei os que me honram. Dono do meu coração. É honrar a Deus. Preciso de ti para respirar. Insaciável fome, insaciável sede, eu tenho por ti, ó meu Senhor. Abraça-me, Deus, eu te amo tanto. Vem, Espírito Santo, faça a obra. Vem pra mim. Faça uma grande obra aqui, meu Senhor. Mora em mim. O trabalho precisa ser Deus, mudado, eu tratado. Te amo tanto. Misericórdia, Senhor. Abraça-me. Que o teu povo se volte para o Senhor. Num tempo onde a corrupção só cresce, o pecado aumenta. Vem pra mim. Que ainda existe um povo que decidiu viver separado. É hora de você dizer sim. Eu decido, eu serei o separado. Eu vou viver de forma separada. Eu serei o separado. Eu não vou viver me apossando de amuletos, fazendo da minha fé um amuleto e em desobediência da minha Bíblia um amuleto, porque Deus não vai ser comigo. Ele espera que eu honre com a minha vida, com obediência, com entrega. Ele espera que eu decida viver de forma separada. Hora de você dizer: eu te amo, me ajuda, Jesus. Eu quero andar contigo. Eu quero que o Senhor se revele a mim. Eu quero te conhecer de forma revelada. Eu quero ser um cristão de verdade, separado. Eu quero que quando olhem para mim vejam a marca de separado. Vem pra mim. Mora em mim. A palavra de Deus não é um amuleto da sorte. Ela é poderosa. Mas
mas ela só funciona. Abraça-me. Para que você possa viver as promessas de Deus se você obedecê-las. Eu te amo tanto. Vem pra Deus não pode nos livrar dos nossos filisteus, dos filisteus da nossa vida, que são os problemas. Eu te amo tanto. Se nós não o honrarmos acima de todas as coisas, Espírito Santo, eu oro para que uma mudança total, radical, absoluta esteja acontecendo aqui. Que o Espírito da verdade, do temor, esteja se manifestando na vida de cada um. Que todos que estão recebendo a tua palavra estejam se rendendo, meu Deus, de forma consciente, verdadeira. Que decisões estejam sendo tomadas. Que a visão de cada um esteja sendo aberta. E que nenhum consiga viver da mesma maneira que tem vivido. Mas que cada cristão que aqui está, meu Pai, reabasteça sua lâmpada com azeite agora. E decida: eu vou viver como um separado na minha vida. Eu estou nesse mundo, mas não sou daqui. Eu vou viver como separado. Eu não vou viver cedendo, não vou mais ceder essas influências. Eu não vou honrar mais o que eu vim honrando, eu vou honrar o Senhor. E eu não vou deixar que a minha glória seja tirada. Que a honra que o Senhor tem me dado seja arrancada de mim. A glória de Israel se foi, a arca foi tomada. Não deixe a sua glória ser arrancada de você, a sua honra, a unção, o poder que Deus deu a você. Não deixe o diabo ter esse poder. Sai daqui com uma outra visão, uma outra postura. Em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a sua vida com o entendimento dessa palavra, com uma transformação radical. E que você decida hoje que vai viver por algo maior. Por algo que vale a pena. Que você vai ter um projeto de vida excelente. Que você vai cumprir com o seu destino. Que você vai deixar um legado. Que você vai viver por algo maior. Que você não vai viver por coisinhas que passam. Mas vai construir um relacionamento com Deus. E vai fazer algo pelo seu reino. E vai construir algo grandioso. Porque o que a gente leva de melhor dessa vida, o que realmente você vai levar, é o que você está fazendo, agradando a Deus, fazendo por Deus, pelo seu reino e pelas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida de cada um e tomo posse para todos nós. Um novo começo, um divisor de águas. Nesse domingo. Amém. Amém, amém.